Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo para a honra e a glória do Senhor. Está aqui, irmãos, o instrumento, o vaso que o Senhor escolheu para levar a mensagem para a gente. Aleluia. Como diz a Bíblia, não só de pão vive o homem, mas ele vive toda a palavra que sai da boca de Deus. E que nessa noite, estende tuas mãos em direção ao pregador nessa noite. Diz assim comigo: Senhor Jesus, usa o pregador em favor da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que ele seja instrumento de Deus usado nessa noite por nós, e a gente possa sair daqui com a palavra de vida, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Todos estão felizes na presença do Senhor. Amém. O Espírito Santo de Deus já se fez presente nessa noite. Glória a Jesus. Já houve do céu um grande movimento. Já houve do céu um grande trabalhar nessa igreja nessa noite. E para o Senhor trabalhar, só precisa a gente dar lugar. Glória a Deus. Para o Senhor operar, para o Senhor falar, só precisa que nós demos lugar a Ele. Porque no momento que nós demos o lugar ao Senhor, Ele trabalha. Ele opera, glória a Deus. Eu saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um momento de alegria, né? Poder estar aqui com vocês para se alimentar da palavra de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus ele tem nos fortalecido. Ele tem falado conosco, Ele tem nos dado força, porque ai de nós se não fosse a presença do Senhor em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem abrido porta, glória a Deus, o Senhor tem falado, o Senhor tem abençoado, glória a Jesus. Ele tem curado a igreja, glória a Deus, e tem colocado de pé porque Ele é fiel. Aleluia! Oh, aleluia, o Espírito Santo está nesse lugar, aleluia. Ele é fiel para com o seu povo, aleluia. Apesar das lutas, das batalhas, mas nós estamos de pé. Não é porque queremos, é porque o Senhor Ele tem colocado você de pé, aleluia. E tem sustentado nas suas mãos e tem feito você perseverar, glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, glória a Deus, uma mensagem já bem conhecida, uma mensagem já bem pregada. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, glória a Deus, capítulo 3, versículo 1 ao 9, glória a Deus, que fala de um homem coxo, glória a Deus, que diz a mensagem que desde o ventre de sua mãe era coxo de seus pés, glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos capítulo 3, versículo do 1 ao 9, glória a Deus. Quem, aleluia, encontrou, diz amém. Quem está procurando da glória, aleluia, Jesus, glória, glória. Renova-me, Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus, pois não quero ser. Oh, glória, renova teu povo, volta de pé a tua igreja nesta noite avante, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Tudo que há
e João subia junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias ponham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola ao que entrava. E ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando ele para ele, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, e é isto: levanta-te em nome de Jesus e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou no templo, andando e glorificando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus com uma salva de palmas bem forte, porque Ele merece, glória a Deus, e é fiel para convosco. Aleluia. E está aqui, irmão, uma mensagem, como eu falei, já pregada, já ministrada por outras pessoas, mas diz o Senhor: eis que eu faço nova todas as coisas. E como Ele já fez nessa noite, algo novo na nossa vida, aleluia, porque estamos aqui de pé cheio da sua graça, glória a Deus. E a mensagem não está aqui dizendo que subia Pedro e João junto para o templo para orar, na hora da oração, a nona hora. E ele, irmão, era trazido um homem e colocado à porta do templo, que diz a Bíblia que desde o ventre de sua mãe era coxo de suas pernas, não andava, mesmo antes de nascer, já nasceu coxo, aleluia. E todos os dias era trazido aquele homem e era colocado na porta do templo para pedir esmola, porque creio eu que naquela época os templos eram bem movimentados, entravam muitas pessoas, e bateu uma ideia na família daquela pessoa assim: ali é bem movimentado, é um lugar onde ele vai receber boas esmolas. E também não pode ter batido no coração daquelas pessoas dizendo assim: vamos ter ele na porta do templo, porque os crentes, ele tem o coração quebrantado, glória a Deus, e ele pode dar mais esmola do que quem não tem o coração quebrantado, glória a Deus, aleluia. Jesus é fiel, irmão. Jesus sabe trabalhar, glória a Deus. Ele pode ter batido no coração dele. Vamos colocar ele na porta do templo, porque os crentes são mais aquebrantados. Os crentes sempre têm Jesus, e quem tem Jesus, ele é quebrantado, irmão. Quem tem Jesus, ele é diferente, glória a Deus. Aí, irmão, era colocado ele desde quando ele nasceu, que nasceu coxo. Mas não esperava ele, irmão, que certo dia ia entrar dentro daquela igreja dois homens que eram diferentes dos demais, glória a Deus. Porque, irmão, todo mundo serve a Deus, todo mundo busca a Deus, mas dentro da igreja tem alguém que é diferente do outro. Por que você está dizendo, irmão, que tem alguém que é diferente do outro? Porque tem alguém, irmão, que ele se humilha mais a Jesus. Tem alguém, irmão, que se quebranta mais a Jesus. Tem alguém, irmão, que se apresenta mais a Jesus. Tem alguém que busca mais a Jesus. Tem alguém que renuncia mais o pecado diante de Jesus. Então esse irmão, ele é diferente dos outros. Ele é diferente porque ele, não é porque ele seja diferente fisicamente, é porque ele busca Jesus diferente. É porque ele busca Jesus com convicção, é porque ele busca Jesus com amor e espírito. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nessa noite, o Senhor, desde que o irmão Luiz orava aqui, chamava você para buscar ele diferente. O Senhor chamava você para se colocar na presença dele diferente, porque ele quer falar com você e fazer com você a mesma coisa que fez com Pedro e com João. Porque ele não mudou, ele é o mesmo de antigamente e é o mesmo de hoje, de amanhã, glória a Deus. Mas muitas das vezes, irmão, a gente começa a mudar diante do Senhor. E ali, irmão, como dizia a mensagem, era trazido aquele homem e era colocado lá naquele lugar. E naquele certo dia, entrando Pedro e João, e
ele estendeu a mão para Pedro e para João, esperando receber uma esmola, esperando receber algum trocado, aleluia. E Pedro olhou para ele e disse: olha para nós, aleluia. E ele fitou os olhos em Pedro e João, esperando receber uma esmola, glória a Deus. Mas, irmão, quando Pedro olhou para ele, Pedro falou com umas palavras diferentes dos outros que estavam lá. Ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é maior do que o ouro e maior do que a prata. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E diz a mensagem, irmão, que os pés daqueles homens e os tornozelos foram se firmando, foram se desentortando, e o homem ficou de pé para a honra e a glória do Senhor Jesus. E nessa noite o Espírito Santo de Deus me trazia aqui para dizer para você que muitas das vezes a gente começa a caminhar, na caminhada, entra dentro do Evangelho com uma convicção muito grande, com um desejo muito grande, e se coloca na presença do Senhor. E ali, irmão, a gente começa a andar com aquele sabor, com aquele gosto de Evangelho, que a gente olha para um lado e a gente olha para o outro e vai se desviando de tudo, vai se afastando de tudo, porque me vem agora nos efeitos diz que quando começou a caminhar, glória a Deus, ele disse que a casa dele era cheia de imagens. Mas ele disse que quando começou a caminhar, que Jesus começou a falar com ele disse assim: eu não quero mais nada aqui, tira tudo, joga fora, porque eu sou servo de Deus. Mas eu quero dizer a você, irmão, que muitos de nós, com o passar do tempo, vai se desviando da caminhada. Com o passar do tempo, nós vai ficando coxo. Mas como vai ficando coxo, pregador? Aleluia. Quando você se converte, você tem desejo de ler a Bíblia. Quando você se converte, você tem desejo de orar. Quando você se converte, você tem vontade de vir para a igreja. Você quer estar em todos os cultos, você quer estar junto com os irmãos. Mas o tempo vai passando e você vai esfriando, aleluia. Porque você vai começando a entrar em você uma frieza espiritual. Vai começando a entrar em você um atrofiamento espiritual. E você vai começando a parar de orar. Você vai começando a parar de ler a Bíblia. Você vai começando a parar de se consagrar. Você vai perdendo o desejo de estar na igreja. E isso não quer dizer que é uma paralisia espiritual, glória a Deus. Não é mais uma paralisia física, é uma paralisia espiritual. E isso, irmão, não é bom quando o crente vai perdendo esse gosto. Quando o crente vai perdendo esse sabor, não é bom. Mas o Espírito Santo de Deus disse para mim, quando eu li essa mensagem: eu quero colocar de pé aquele que não está mais andando. Eu quero colocar de pé aquele que não está mais sentindo vontade de orar. Eu quero colocar de pé aquele que perdeu o desejo de estar na igreja. Eu quero colocar de pé aquele que perdeu o desejo de ter comunhão comigo, aleluia. Mas o mais interessante que essa mensagem, irmão, que eu ficava lendo ela e eu ficava regozijado com ela. Nós, irmão, para receber algo, a gente tem que querer receber o algo. Porque, irmão, quando era colocado esse paralítico na porta do templo, colocava ele para pedir. E quando ele pedia, ele esperava receber, aleluia. E nessa noite o Espírito Santo dizia para mim: se você não tiver mais força de se levantar, dê a mão para seu irmão que ele vai ajudar você a ficar de pé. Peça para seu irmão lhe ajudar, que ele vai ajudar você, aleluia. Porque, irmão, quando Pedro disse assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e estendeu a mão e ajudou ele a levantar, glória a Deus. Ele não levantou sozinho, não, porque Pedro pegou ele pela sua mão direita e disse: levanta e anda em nome de Jesus. E nessa noite, se tu quer te levantar e não está tendo força, pede para o teu irmão te levantar. Pede para o teu irmão te ajudar. Não fica carregando o fardo sozinho. Não fica te afogando sozinho no desânimo. Não fica te afogando sozinho na frieza espiritual. Corre para o irmão do teu lado, corre para o irmão que caminha contigo e estende a mão para ele. Não tenha vergonha, irmão. Porque, irmão, a vergonha não está em ficar cair. A vergonha está em ficar caído. A vergonha, irmão, não está em enfiar na fé. A vergonha está em parar de caminhar. A vergonha, irmão, não está em dizer assim: irmão, me ajuda, porque eu estou frio espiritual.
Eu quero que os irmãos venham comigo. Eu quero que os irmãos caminhem comigo, aleluia. Porque ajuda o Senhor mais forte. Busca o nosso ajuda, o Senhor mais forte, aleluia. E nós, irmãos, não somos individual, nós somos só um corpo e somos um corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E como eu disse, irmão, aquele homem estava lá, mas ele nunca desistiu, ele nunca parou de pedir. E a Bíblia diz, irmão, que 10 mil costas e 10 mil verdes de sua mãe ele era coxo. Ele já estava adulto, mas estava lá, pedindo. Não desistiu. Ele disse, vou continuar pedindo, vou continuar pedindo. Então eu continuo pedindo. Senhor, coloca-me de pé. Senhor, levanta. Senhor, levanta. Senhor, levanta. Senhor, levanta, que eu quero ficar de pé. Me bota de pé, me bota de pé. Levanta a tua igreja, Senhor. Me coloca de pé. Aleluia. Ei, parada, que era o Espírito, o Espírito Santo está colocando de pé nessa noite. O Espírito Santo está colocando de pé. Ele está trazendo alegria e força para a aleluia. Porque muitas vezes ele não conhece o outro. Muitas vezes eu não conheço a irmã Lúcia. Eu não sei o que ela está passando, mas Deus sabe. Muitas vezes eu não conheço a irmã Maria. Mas Deus sabe o que ela está passando hoje. E hoje Deus está dizendo que está colocando ela de pé. E está afirmando ela de pé. Deus está colocando, irmã Maria, você de pé. Recebe porque é o Espírito Santo que está colocando você de pé. Aleluia. Aleluia, aleluia. Agora é o Senhor. Agora. Porque é bom servir a Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu fico alegre com vocês. Sabe por quê, irmão? Porque eu não tenho vergonha de dizer, ninguém fica com vergonha de dizer. Eu me afastei da igreja muito preso. Eu não fui para o mundo. Não ganhei o mundo, como todo mundo sabe. Fiquei dentro da minha casa, escondido, como se estivesse na caverna nos efeitos. Mas tinha um povo orando comigo. Tinha um irmão, uma igreja sentindo falta de mim, que eu sabia que tinha alguém sentindo falta de mim. Que tinha alguém dizendo, eu quero, irmão, isso na igreja. Isso aí não é dar a mão e levantar. Isso aí não é dar a mão e levantar. Porque se não fosse dar a mão e levantar, dizia assim, foi bom ele ter saído da igreja. Foi bom ele ter se desviado mesmo, que ele era mostradinho. Mas aqui não tem esse tipo de espírito, não. Aqui tem esse tipo de espírito que dá a mão e ajuda a levantar. Que dá a mão e ajuda a caminhar. Mas como eu disse, não fique com vergonha de dizer que está frio espiritual, não. Procure o pastor, procure o irmão da igreja que você vê que ele tem a autonomia de ajudar você a ficar de pé. Não fique prostrado, não, irmão. Porque o rim, como eu disse, não é pedir para ficar de pé, o rim é ficar caído, o rim é ficar prostrado. E ele, para receber, toda hora ele receber, ele dava as mãos. Ele não ficava com a mãe corinha, não. Para ele receber, ele estendia as mãos. Ele não me ensina com as mãos. Para Jesus, ou para o irmão da tua igreja, e me coloca de pé. Me ajuda a caminhar, porque eu estou frio. Eu estou desanimado. Porque no evangelho, irmão, não é todo tempo que você está de pé, não. Chega um momento no evangelho e você diz, eu vou parar. Eu vou desistir. Esse negócio de igreja. Porque isso não é de Jesus, isso é do diabo. Porque Jesus está um homem de pé. E o diabo quer ver o homem caído, aleluia. Mas ele me disse nessa noite que o que cai ele levanta, aleluia, não fica caído. O que cai ele coloca de pé, não fica caído. Porque ele chamou você e escolheu você e botou você aqui. Mas não é fácil caminhar. É difícil. E dizer, aquele irmão se reclama tanto, aquele irmão se reclama tanto, está difícil. Porque esse irmão não é espiritual. Vida espiritual, irmão, é difícil. Vida espiritual, irmão, é difícil. Não é fácil, não. É fácil, não, porque é uma vida que você caminha na contramão do mundo. É uma vida que você se desvia das coisas do mundo. É uma vida que você paga preço para não viver o que o mundo vive. E chega um momento e você está de cara embaixo. Chega um momento que você está sem força para caminhar.
nesta noite dizer que o Deus que te chamou para aqui vai te colocar de pé. Vai te colocar de pé, aleluia. Vai te colocar de pé, porque Ele é fiel, aleluia. Eita, Jesus é fiel, Jesus é fiel, é fiel, é fiel, é fiel. Jesus é fiel, irmão. Não estamos no mundo porque Ele é fiel. Não estamos no mundo porque Ele tem cuidado. Não estamos no mundo porque Ele tem colocado de pé. Aleluia. Porque pela nossa vontade nós estamos aqui. Mas Ele diz: tu sou homem de Deus, tu sou servo de Deus. Tu vai para a igreja. Tu não vai desistir. Tu não vai parar de pedir como o pastor parou de pedir. Não parou de pedir. E quando o presbítero Luiz já está de pé, não chegasse dois homens diferentes, aleluia. Como eu falei, irmão, há pessoas dentro do evangelho, não é que a pessoa não seja cristã, mas há pessoas dentro do evangelho que ele fica mais devoto a Deus. Ele se desvia das coisas que afastam ele de Deus. E quando o homem, irmão, se desvia das coisas que afastam ele de Deus, ele se aproxima de quem? De Deus. Então, se o homem está perto de Deus, o que é que ele tem? Deus. Como Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas eu tenho o dom do ouro e o dom da prata. Levanta e mas por que Pedro disse assim? Não tenho ouro nem tenho a prata, mas eu tenho um dom da prata e do ouro, porque ele estava perto de Deus. E é preciso que você esteja perto de Deus, bem pertinho. Vá se desviando, vá se afastando das coisas que afastam você de Deus. Porque, irmão, eu tenho visto, prefeito, e vou terminar, eu tenho visto o trabalhar de Deus. Mas nós precisamos se afastar mais ainda das coisas do mundo e se aproximar mais de Deus. Que Ele